Vamos lá. Beth, primeiro, obrigado por você aceitar o convite dessa conversa, muito importante para nós da Consciente. Eu queria começar pedindo para que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal e profissional, e como você chegou no yoga, enfim, um pouquinho da sua história, por favor. Eu comecei o yoga lá em 1981, então são 41 anos nesse momento de jornada, e fui para o yoga porque eu precisava. Aquela coisa do equilíbrio emocional, sabe, que a gente busca, e eu precisava também. Comecei a praticar, né? Gostei, me fazia muito bem, resolvia as questões que eu precisava que resolvesse, então eu entrei nessa jornada. Aí, em 94, daí eu faço a formação de professor. Nessa formação, eu não tinha intenção inicial de dar aulas, né? Era só... Queria fazer uma formação para aprofundar. Acabei montando a escola. Hoje a escola nossa tem 22 anos e estamos nessa jornada de transmitir valores, conhecimentos que fazem as pessoas uma vida melhor, construírem uma vida melhor, uma vida mais harmônica, corpo, emoções e mente. Muito bom. E, Bert, me conta para gente o que o motivou a participar da Consciente. A Consciente tem uma proposta que eu acho uma proposta, até certo ponto, revolucionária, que é pensar de uma maneira mais profunda no ser humano, no ambiente corporativo, mas, claro, não só no ambiente corporativo, porque nós somos o mesmo, né? Quando a gente está em casa, quando a gente está trabalhando, somos o mesmo ser humano. E eu, na minha percepção, a Consciente veio com uma proposta revolucionária, uma proposta necessária, né? As pessoas, hoje, eu que trabalho com isso, hoje as pessoas estão precisando muito, 38%, a última estatística que eu vi, das pessoas que estão em homework, estão com burnout, né? A ansiedade já era alta antes da pandemia, pós-pandemia, né? Tem uma imensidão de, né, cresceu, e aqueles outros males da alma, né, que são necessários a gente trabalhar, e a saúde humana, a gente precisa pensar na saúde humana de uma maneira mais ampla, não é? Cuidar do ser humano, não só quando ele adoece. Quando ele adoece, a gente precisa de uma ação mais rápida, mais eficiente, mais afirmativa, mas a gente precisa cuidar dele antes dele adoecer. E a Consciente trabalha nos dois aspectos, né, com uma amplitude. E eu acho que a gente precisa de ideias dessa natureza, pessoas com a, a visão que você tem de mundo, e estar com pessoas como você, para mim, é um motivo de orgulho, de honra. Vamos caminhar junto, vamos fazer a diferença. Orgulho todo meu, todo nosso, Beth. Eu digo já há algum tempo que a Consciente não é mais um projeto meu, é um projeto nosso, né? Então, realmente, temos todos um papel muito importante diante desse desafio. E, Beth, depois do que você contou para a gente, me conta mais detalhes. Como que você acha que as terapias que você usa, ou seja, a arte do yoga, a arte da meditação, ajudam especificamente, diretamente as pessoas em seus processos de reequilíbrio emocional? Você tem presenciado isso há mais de 20 anos. O que você pode dizer para a gente? Como isso acontece efetivamente? É, quando você entra, o ser humano que entra num ritmo, às vezes ele entra num looping, né? Ele precisa fazer uma série de coisas para ganhar dinheiro e aí sustentar a vida, aquelas coisas, ou para crescer profissionalmente, precisa fazer um curso, depois precisa fazer outro, e às vezes esse vira um looping que é um looping de negativo, aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, aumenta as cobranças. Nós vivemos numa sociedade competitiva. Então, o indivíduo, ele precisa, não temos como fugir do desempenho profissional, todos nós precisamos ter desempenho, né? Cada vez mais, independente da área que você esteja, né, os profissionais estão mais atarefados, desenvolvendo mais conteúdo, mais resultado, com o mesmo tempo, com algumas ferramentas melhores, né? Mas precisam, e a gente não tem como fugir disso. Mas a gente precisa construir estruturas, primeiro para ficar em pé,
Então, se você está num processo de trabalho intenso, você precisa aprender a desligar, né? Por exemplo, o que leva uma pessoa a burnout? Ela não consegue desligar, ela está o tempo inteiro conectada com aquilo. Mas como que eu aprendo a desligar? Não é um aprendizado tão simples. Alguns aprendizados são simples, outros precisam de um investimento. Então, eu preciso trabalhar o corpo. Uma pessoa que quer trabalhar a mente, por exemplo, ansiedade, estresse, burnout, todas essas coisas, uma solução mais efetiva, você precisa trabalhar o corpo, e o yoga trabalha. Você precisa aprender a relaxar, a desligar. Tem momentos que você está na empresa, tem momentos que você está no trabalho, e tem momentos que você está com a sua família. E quando você estiver com a sua família, você precisa estar inteiro. A sua mente não pode estar conectada. Mas como que eu desligo isso? O yoga tem ferramentas. Ferramentas de meditação, ferramentas de concentração, ferramentas de relaxamento. Como eu utilizo a minha mente, sabe? O yoga tem ferramentas de localização de consciência, de foco, de concentração. Então, todas essas ferramentas, elas têm o efeito tanto preventivo quanto curativo, digamos assim, de recuperação. A pessoa está mal, né? Agora eu estou com algumas pessoas aqui com burnout na minha escola, sabe? E dá resultado, sim, só que eu não posso fazer o trabalho que elas têm que fazer, não é? Quer dizer, eu posso dizer, você tem que praticar isso, você tem que fazer aquilo, e se elas fizerem, claro que elas vão melhorar. O yoga sozinho resolve, a gente tem que trabalhar hoje, e uma das coisas que eu gosto da consciência é a visão integrada. Claro, que se uma pessoa que estiver com síndrome de burnout estiver acompanhada, por exemplo, de um psicólogo, só um exemplo, né? Ela faz uma terapia complementar, claro que o resultado vai ser melhor. Então, a gente precisa pensar de maneira ampla, porque daí os profissionais que trabalhando em sinergia, coisas que se complementam, a gente vai ter resultados muito mais efetivos. Então, você pensa assim, resumindo, você tem que trabalhar o corpo físico denso, tem que trabalhar a sua energia, tem que trabalhar o emocional, tem que trabalhar o mental e tem que trabalhar os valores superiores, como espiritualidade é um deles, né? Aí sim, quando você faz esse trabalho integrado, e se você tem numa equipe multidisciplinar, melhor ainda, né? Porque daí você soma conhecimentos, você soma habilidades, você tem os resultados muito expressivos. E o yoga trabalha em todas essas esferas, desde lá de cima, do intuicional, da espiritualidade, passando pelo mental, o emocional, o físico. E aí, essa visão ampla, integrada, é que dão os bons resultados. Humberto, você acha que a crise de Covid nos trouxe para um lugar diferente, de alguma forma nos deu abertura para enxergar coisas que antes não enxergávamos? Eu penso que sim, porque a gente tem que imaginar que a humanidade, ela cresce com altos e baixos. E a gente pode ter a oportunidade de aprendizado, né, com as coisas ruins. Eu que sou farmacêutico, muitas experiências feitas com seres humanos durante a Segunda Guerra, né, com voluntários, mas que a medicina cresceu muito. Claro que esses métodos a gente tem que banir, evidentemente, né? Não podemos utilizar esses métodos desumanos. Mas tudo para dizer o seguinte, que quando tem coisas ruins, algumas coisas boas também acontecem. E uma das coisas que, na minha percepção, a pandemia trouxe, primeiro diz o seguinte, a vida não é infinita. E aí você não, a pandemia começou com os mais idosos, mas depois atingiu os mais jovens. Claro, não importa se você é idoso, se você é jovem, se você estiver muito estressado e estiver com a imunidade baixa, você é grupo de risco. Você não tem nenhuma comorbidade, mas está num estresse, o estresse baixa a imunidade. Então, e o vírus é um ser invisível, não é? Mesmo
você precisa de microscópicos muito potentes para conseguir enxergar as estruturas, né? E aí, de repente, você está sujeito a uma ameaça que você não é visível, você não sabe. De repente, você dá um abraço e pega a Covid. De repente, você tem que ficar em casa sem saber quando que você vai sair. E se você sair na porta da sua casa, você pode pegar ou qualquer coisa. E eu acho que isso levou à reflexão, né? Muitas pessoas que não estavam preocupadas, achando que a vida é eterna, né? A gente, quando tem idade baixa, às vezes tem essa percepção, né? Ah, vou me preocupar lá na frente. A pandemia trouxe essas reflexões e trouxe também, como contrapartida, aquelas pessoas que começaram a refletir e não viram muitas saídas ou tiveram dificuldade, aumentou a ansiedade, aumentou o estresse, aumentou a preocupação, o que seria natural. Mas, quando eu tenho uma dificuldade, né, a gente tem um ditado, a sabedoria popular é muito, não é à toa que a sabedoria é popular. Quando a água bate na bunda, a gente aprende a nadar. Não é isso? Né? Às vezes, a gente precisa, para acordar, a gente precisa de um empurrão, de um choque. Claro que a gente gostaria de aprender sem precisar desses choques. Eu creio que a humanidade ainda não chegou nesse nível, mas muitas pessoas já aprendem antes da coisa acontecer, e é o trabalho que a consciência se propõe a fazer, né? Não só o trabalho curativo, mas construir um ambiente saudável. Vamos pensar um ambiente saudável na empresa para que a gente não, para que os funcionários não adoeçam, né? Então, muitos desses aprendizados são feitos no fogo da batalha, digamos assim, quando as coisas acontecem, e algumas pessoas com a visão que você tem, né, a visão da consciente, você é o líder, então você, e é uma das coisas que eu gosto muito do seu trabalho, né, é essa visão de, então vamos nos antecipar, vamos aprender antes que a coisa aconteça, né? Quando veio a pandemia aqui com os meus alunos, uma coisa que eu trabalhei, bom, vírus, a gente combate o vírus com estilo de vida saudável, com estresse baixo, com sono bom, com o yoga, né, que é a prática de manter, não ser sedentário, manter uma atividade física, aprender todas essas coisas e relaxar. Né? Paradoxalmente, quanto mais relaxado você estiver, melhor é a sua imunidade, comparando você com você mesmo. E muitas pessoas acordaram, e claro, né, com trabalhos como a Consciente faz, isso acelera o processo de acordar aqueles que ainda, né, tiveram um vislumbre de acordar, mas ainda estão meio dormindo por aí. Roberto, a nossa colega Rosa, que está aqui acompanhando com a gente, fez uma pergunta bastante oportuna e importante. Se existe alguma restrição para começar a praticar o yoga, como que as pessoas começam essa proposta de trabalho? O yoga, ele não tem restrições para começar, mas ele precisa ser práticas adequadas. Por exemplo, aqui na nossa escola nós temos práticas para criança, prática para terceira idade. Então, você pode começar em qualquer condição, mas tem que ser uma prática coerente com a sua condição. E é o que às vezes as pessoas, quando começam, elas querem fazer o que elas não estão preparadas para fazer. Sabe aquele atleta de final de semana? Nunca fez, está sedentário. Aí, de repente, agora eu vou fazer. E já começa no final de semana e já quer fazer uma imensidão de coisas. O que vai acontecer? Ele vai se lesionar. O yoga não é diferente. Você precisa fazer uma jornada partindo do ponto em que você estiver. Né? Então, você tem uma condição ali não muito favorável. Você tem que ir mais devagar. Você tem uma lesão no joelho, você tem que respeitar essa lesão no joelho, você tem que construir as técnicas preservando, né? Preservando nesse sentido, olhando aquele corpo, olhando aquela emoção, olhando aquela mente, por exemplo, voltando no burnout, veio agora recentemente, fiz uma matrícula de uma menina que está com burnout, a jornada dela é diferente, né? De uma pessoa que não tem dificuldade nenhuma, que está bem. Mas, e aí que vem a orientação, que quanto mais profunda e quanto mais experiente uma orientação, melhor, porque daí você orienta essa pessoa naquilo que ela precisa. Então, vamos só para dar uma ideia. Uma pessoa de burnout, né? Ela precisa, primeiro, vir no presencial.
ela já está em casa demais. Ela não está fazendo bem ela ficar em casa. Então, uma pessoa que está bem, tranquila, ela pode fazer, por exemplo, uma aula presencial, uma aula em casa. Uma pessoa com burnout tem que fazer todas as aulas presenciais. Tem uma atividade na escola, né? Uma vez por mês eu faço um jantar. Ela precisa vir nesse jantar, porque ela precisa relacionamentos, ela precisa fazer amizades com pessoas de outros meios, fora o ambiente profissional, fora o ambiente de casa, né? Aí tem um passeio, essa pessoa precisa ir, sabe? Então, quando você orienta uma pessoa, ela orienta de acordo com a condição plena dela, como ela está. E aí a gente faz a jornada da onde ela estiver para onde ela quer chegar. Dependendo de cada pessoa, uns vão chegar mais rápido, outros vão demorar um pouco mais, por conta de que as condições são diferentes, as pessoas são diferentes, e o aprendizado, a velocidade de aprendizado é diferente nas pessoas, né? Então, respeitando isso, né, com uma orientação específica, qualquer um pode fazer. Se você me remeteu agora a uma situação que aconteceu comigo há uns anos atrás, quando eu ainda em tratamento para minha crise de depressão, eu comecei a fazer Uber. E o relacionamento que eu estreitava com os meus passageiros foram absolutamente animadores. Ou seja, o relacionamento das pessoas, né, se interrelacionar com as pessoas, é algo que nos traz muita energia boa, o que me parece ser o caso de quem precisa frequentar as aulas presencialmente, não? Sim, e aí aquela história, né? Que eu tenho trabalhado com os meus alunos. Em casa, trabalho em casa, trabalho em casa. O que acontece? O seu mundo vai ficando pequeno. E aí, uma das coisas que dificulta a pessoa desligar, por exemplo, do trabalho, não importa se eu trabalho em casa ou se é no ambiente corporativo, porque pessoas que trabalham no ambiente corporativo, às vezes vão para casa e não conseguem desligar, porque a vida, ela precisa de amplitude, ela precisa de você se relacionar em vários ambientes. Né? Quanto mais restritos são os ambientes que você se relaciona, quanto mais restrito foram os seus, por exemplo, vínculos. Você tem quantos amigos? Ah, eu não tenho amigos. Eu não tenho nenhum, não tenho colegas. Bom, com quem que você vai contar as coisas? Com quem você vai trocar informações mais íntimas, né? Que você só conta para aquelas pessoas realmente amigas. Você é uma pessoa solitária. E hoje a solidão é um dos grandes... Você sabe, né, Ale, desculpe, Ale, Alexandre, né, mas Claro. somos amigos aí, sabe? Né? O suicídio tem aumentado. Né? O que leva esse aumento dessas doenças da alma, inclusive com lugares extremos? Uma das coisas é a solidão. Imagina você estar, o ser humano, que é um ser gregário, estar só rodeado de pessoas, mas ela não tem ninguém absolutamente para ela contar coisas que estão lá na alma, aquelas coisas mais íntimas, mais profundas. Então ela está sozinha. E aí, quando eu começo a ter relacionamentos mais profundos, mais generosos, em ambientes diferentes, na corporação, em casa, com a minha família, no ambiente do yoga, se ela faz yoga, que se eu tenho amigos para sair, né, quando voltando a esse caso da burnout, pegamos como exemplo, diz, olha, faz o seguinte, você precisa, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, convidar alguém para caminhar, passear, sabe? Claro que quando a gente tem burnout, por exemplo, se você caminha em lugares abertos, é melhor que lugares fechados. Então, se você tem a oportunidade de ir para um shopping, ir para uma praça, né, na cidade, aqui nós temos o Parque Taquaral, tem vários lugares para a gente caminhar, lugares abertos, natureza, é mais favorável. Mas você vai sozinho, você não tem ninguém para convidar, né? Então, vá atrás, procure, porque aí sim, você começa a construir relacionamentos mais sólidos, mais profundos, mais generosos. Isso faz parte da saúde. Eu acho interessante que quando a pessoa começa a fazer yoga, por exemplo, ela acha que fazer uma prática, 2 práticas, 3 práticas por semana vai ser suficiente. Dependendo da estrutura da pessoa, não é. Ela precisa. O yoga é uma ferramenta para você construir a jornada. Se eu sou uma pessoa que não tenho amigos,
né? Um dia eu peguei uma pessoa que veio aqui, não tinha amigos, uma pessoa absolutamente solitária, né? Solteiro, né, o perfil dele, e veio porque 48 anos, foi detectado um câncer aqui no pescoço, né? Pessoa jovem para ter esse tipo de problema, mas o perfil é razoável, uma pessoa que sempre viveu sozinho. Viveu sozinho nesse sentido. Tinha um grupo de pessoas que ele ia jogar futebol uma vez por semana, mas eram colegas, não eram amigos, amigos nesse sentido. Bom, solidão, essa coisa de ficar muito sozinho, quase sedentário, porque jogava futebol uma vez por semana, né? Muito fechado, a profissão dele era da TI, né? Que fica só em frente ao computador, pronto, desenvolveu. Agora, qual é a jornada? Como que o yoga é para quê? Não é só para você aprender a respirar, para você aprender a fazer as suas técnicas corporais. É preciso você aprender a fazer, num caso como esse, é preciso você aprender a fazer amizades. Tá? Então, a ferramenta yoga, ela não se justifica por si só, é uma ferramenta. Então, eu aprendo a respirar, eu aprendo a movimentar o corpo, e aí, como que eu me aproximo de uma pessoa? Como que eu construo laços de amizades? Então, muita gente não constrói porque tem medo, porque às vezes a gente conta, e às vezes essas pessoas usam coisas que a gente contou, né? Nem sempre os amigos são fiéis, nem sempre a gente acerta, né? Aqui e ali a gente erra um amigo, a gente acha que é amigo e não era. Mas, aí se eu tenho um corpo mais saudável, se eu respiro bem, eu venço o medo de me aproximar de uma pessoa, de convidar uma pessoa para fazer uma caminhada, né? Sabe quando você vai construindo laços de amizade? Vamos a um cinema, vamos tomar um café. Então, a ferramenta yoga não é para você fazer as técnicas são necessárias para você construir uma vida com significado, com sentido. Por isso que eu brinco, né, no meio de yoga, tem professores que ensinam técnicas de yoga, e tem professores que ensinam filosofia, que ensinam yoga. Quando você ensina técnicas, você ensina o cara a respirar, fazer uma técnica corporal, fazer um relaxamento. Quando você ensina filosofia, você diz, tá bom, isso é importante, mas se você fizer isso e continuar solitário, você não vai caminhar significativamente, você precisa fazer amizade, você precisa encontrar pessoas. Eu posso, então, Pode entender falar. que o yoga, além de nos levar muito para dentro da gente mesmo, numa introspecção importante, assim como a meditação faz, ela também nos ajuda a fortalecer o nosso eu para que possamos nos conectar socialmente com outras pessoas, é isso? Você pensa o seguinte, yoga, expansão da consciência, né? Para que você tenha uma consciência mais ampla. Para que serve uma consciência mais ampla? Ou, como eu sei se a minha consciência está expandida? E eu brinco porque, às vezes, isso é muito comum no meio do yoga, você achar, muitos professores acham, não estou falando de praticantes, estou falando de professores, acham que só o yoga dele, que o yoga dele é o melhor. Né? Então, se a minha expansão da consciência, eu acho que estou expandindo, e a minha verdade é a verdade plena, eu não expandi a consciência, eu encolhi, eu caminho para ser um sectário. Né? Expansão da consciência, um dia, só para dar um exemplo, eu conversava com o Padre Haroldo, praticou comigo há quase 8 anos, né? E a gente teve uma relação muito profícua, muito produtiva. E aí um dia o Padre Haroldo me disse assim, Bert, você é cristão. E eu digo, padre, eu nunca falei para o senhor qual a minha crença, como que o senhor sabe se eu sou cristão ou não? Ele disse, qualquer ser humano que faz o bem é cristão. Ou seja, quando eu expando a consciência, eu vejo o mundo mais amplo. E aí eu vejo que eu não preciso, a minha verdade não precisa ser a verdade de todo mundo. Eu não preciso convencer ninguém. O meu yoga não precisa ser melhor que nenhum outro. E a minha vida, a partir dessa amplitude, ela vai ficando mais leve. Porque se alguém discorda de mim, eu não fico preocupado. Talvez ele esteja certo e talvez seja eu que esteja errado, sabe? É mais fácil fazer amizade porque eu sou mais tolerante.
né? A pessoa não precisa ser exatamente do jeito que eu acho que ela deve ser. Quando eu me equivoco, eu vou lá e peço desculpa, porque eu sei que eu também erro. A gente expande a consciência, mas não somos perfeitos. A gente erra, a gente se equivoca. Então, quando eu estou em expansão de consciência, eu vejo um mundo mais amplo. E aí, sou mais tolerante, sou mais amigo, sou mais generoso, os valores fundamentais, eu começo a considerar, tipo, o valor da compaixão, o valor da amizade, o valor, outros valores, claro, todos nós precisamos ganhar dinheiro para pagar as contas, mas a vida não é só ganhar dinheiro. Eu consigo reservar tempo para o meu filho, para os meus amigos, eu consigo reservar tempo para mim. Uma das coisas que eu trabalho muito com os meus alunos, que também são terapeutas, que também são professores de yoga, você não pode... como é que você vai cuidar dos outros se você não cuida de você? O que você faz para você manter a sua saúde? Eu reservo, Alexandre, 2 horas por dia para minha prática. Todos os dias, porque senão eu viro um embromador, um falso, porque eu digo, yoga é bom. Sim, você faz, eu não tenho tempo. Como assim? Sabe? Eu sou um terapeuta, eu cuido das pessoas. E você se cuida? Você se cuida da sua alimentação, você cuida do seu corpo, você cuida das suas emoções? Não, sabe, é muito corrido. E é essa verdade que a gente tem que estabelecer, independente né, se é yoga ou se é qualquer outra coisa. Então, à medida que para entender se é expansão verdadeira, eu começo, o ser humano começa a ficar maior, mais luminoso. No Oriente, eles dizem, um ser humano de muita sabedoria é um ser humano iluminado, né? Temos mais perguntas aqui, Beth. Quem não é de Campinas pode fazer as suas aulas online? Sim, porque aqui a gente tem a versão presencial e tem a versão online, né? Hoje, quando a pessoa mora próximo, ela faz presencial, é melhor. Claro que eu considero hoje que a melhor configuração é o misto. Às vezes é melhor você fazer alguma coisa, estar distante, do que não fazer nada, né? Então, dá sim para fazer. E se mora... Eu tenho alunos aqui das regiões próximas, tenho aluno de Cabreúva, eu tenho aluno de Amparo, então são pessoas que vêm menos, né? E tenho alunos distantes, eu tenho aluno de Lisboa, eu tenho aluno de Porto Alegre, né? E alguns outros lugares aí. Roberto, você falou de alunos que procuram a escola com burnout. Esses alunos, quando procuram o yoga, eles têm consciência que o yoga pode colocá-los num lugar diferente nessa situação de burnout, ou eles são inconscientes desse movimento? Quem procura, eu penso assim, quem procura, ele já está numa condição diferente, porque é muito frequente que a pessoa não procure o primeiro lugar, e o segundo lugar, que quem procura, uma grande maioria procura a pílula mágica. Eu sou farmacêutico, então eu sou a favor de remédio, eu gosto de remédio. Mas o remédio na hora certa, né? Você não cura burnout com remédio, você não cura depressão, você não cura ansiedade com remédio. O que o remédio faz? Estabiliza. Faz de você um robozinho, né? Ele tira as emoções negativas e tira as emoções positivas. Então, você fica ali um robozinho. É importante o medicamento como uma fase transitória. Dependendo do grau, sim, é importante. Mas o que vai resolver são o que a gente faz, né? O que os terapeutas da consciente fazem. Quer dizer, o yoga como um dos aspectos, mas os outros profissionais, a constelação, todos esses profissionais que estamos juntos, né? Então, isso é que vai resolver efetivamente. Né? Aqueles que vêm para o yoga, eles já estão... e é engraçado, porque às vezes o cara que vem para o yoga, ele já diz, eu venho porque eu não quero tomar remédio. Aí eu digo assim, não, se precisar tomar remédio por um tempo, siga as orientações médicas, mas o que nós precisamos pensar a longo prazo é exatamente isso, é não utilizar remédio, vencer essa fase,
né? E para um outro status, um status em que você construa a solução com relaxamento, com concentração, com atividade física, com boa alimentação, com uma orientação, boa orientação nesse sentido, com amigos, com uma família equilibrada, estruturada, e claro, se você se equilibra, você ajuda o equilíbrio da família, esse que é o caminho definitivo, sabe? Legal. E, Bert, existem diferenças nos yogas que têm nomes diferentes? Por exemplo, Swastika Yoga para Hatha Yoga, tem alguma diferença? Como a gente se orienta nisso? Na verdade é o seguinte, o destino final, quando você pega um yoga sério, quando você pega profissionais realmente preparados, bons, o destino é o mesmo. A caminhada é um pouco diferente. Então, você pega, por exemplo, um yoga, vai ter uma prática que o outro não tem. Hatha Yoga, por exemplo, eles fazem técnicas corporais, o Swastika faz técnicas corporais, né? A Iyengar Yoga faz técnicas corporais. Aí você faz técnicas respiratórias, também todos fazem, né? Aí você faz relaxamento, todos fazem. Então, tem aquele escopo mais relevante, né, que a estrutura fundamental, bons métodos, boas escolas, todas utilizam. O que nós temos é que tem métodos que são inventados, né? Por exemplo, métodos que não têm conexão com a origem, né? Então, são algumas... Um professor lá dá uma enlouquecida e inventa um método, né, que não tem essa conexão. Mas esses métodos antigos, todos eles resolvem. O que vai ter, por exemplo, mantra. Mantra, se você faz mantra yoga, você vai fazer muito mantra. Se você faz bhakti yoga, você vai fazer muito mantra, né? Porque é um yoga devocional. Se você faz swastika yoga, você vai fazer mantra também, não na mesma proporção, você vai fazer menos. Se você faz hatha yoga, você vai fazer mantra menos ainda. Vai fazer mantra também, menos, né? Então, o que muda são essas coisas. Um dia eu via o Gikovac. Gikovac é um cara que deixou saudade, eu tinha uma admiração muito profunda por esse ser humano, aprendi muito com ele nos livros, nas palestras. Ele disse o seguinte, é uma coisa que me marcou muito, que fizeram uma pesquisa, então estou falando o que eu ouvi dele, né? Nem sei se é verdade, mas eu creio que sim. Fizeram uma pesquisa de várias metodologias, essas metodologias chamadas de complementares, né? Alternativas, né? De terapias. E ele disse assim, quando o profissional era bom, a metodologia funcionava. Então, metodologias diferentes, aplicada por bons profissionais, o resultado dá. Né? Agora, quando aplicado por profissionais que não têm conhecimento, às vezes uma formação precária, às vezes o cara faz uma formação, para de estudar, não estuda mais, aí não funciona. Entendi. Né? Roberto, com uma escola com 22 anos de existência, você deve ter colecionado muitas histórias interessantes, né? Você poderia citar alguma história de algum aluno que entrou numa condição assim bastante fragilizada e que acabou expandindo e se revelando de uma outra forma? Conta pra gente. Não, nós temos, assim, exemplos desse tipo, muitos. Uma das pessoas que está lá com o seu xará, né, com o Alexandre, lá naquele espaço de Souza, veio com depressão, síndrome do pânico, e hoje está lá ajudando naquele espaço. Não vou falar o nome, né, para preservar aqui a identidade da pessoa, né, mas está lá naquele espaço. Veio numa condição difícil, gostou, melhorou, se tornou professora de yoga e está lá, né, transmitindo isso para outras pessoas. Exemplos, a gente tem, assim, muitos, porque o caminho a gente conhece. Então, o que a gente precisa fazer não é uma coisa difícil de saber, o difícil é fazer a jornada. Né? Dependendo de cada dificuldade, a jornada vai ser, às vezes, um pouco mais fácil, um pouco mais difícil. Mas a pessoa ter consistência, sabe? Né? Muitas pessoas melhoram um pouquinho, acho que estão bem. Né? Eu brinco, né? Imagine que você precisa fazer uma boa alimentação para ter uma boa saúde. E você faz uma boa alimentação 6 meses. Agora não preciso mais, já estou bem, a saúde já voltou ao normal, vou começar a comer todas aquelas porcarias de novo.
Então, infelizmente, um grupo grande de pessoas pensam dessa maneira, né? Faz aquela coisa para a melhora imediata e depois param de fazer aquilo que as mantém bem. Mas o cara que constrói a jornada e que continua, não tem erro, dá certo sim. Bert, falando especificamente de meditação, como que você agiria mediante um grupo, por exemplo, dentro de uma empresa que está passando por uma situação de estresse, de ansiedade grande? Teria algum tipo de ação, algum tipo de prática que você poderia oferecer para um grupo dentro de uma empresa, que seja uma, duas vezes por semana, algo do tipo? Sim, tem, e algumas empresas já têm esses programas, né? Eu já, inclusive, já assessorei algumas empresas para estresse, mindfulness, né? Assim, porque hoje nas empresas, quem está em casa, burnout, tem muito, mas a ansiedade no ambiente corporativo, o estresse no ambiente corporativo está muito grande. Então, quando a empresa tem um programa, claro que os resultados, eles acontecem. O que você precisa para ter resultado? Primeiro, tem que ter um programa sério, né? Não adianta a gente colocar alguma coisinha para fingir que está fazendo alguma coisa, né? Se você finge que faz alguma coisa, a gente finge que tem resultado. Então, tem que fazer um trabalho sério, tem que ter consistência. A consistência, uma vez por semana, a gente já tem resultado, a gente já tem coisas que funcionam 2 vezes por semana, melhor ainda, né? Você precisa, essa ideia da consciente é um caminho que eu acho mais relevante, que é uma abordagem sistêmica. Uma abordagem sistêmica é muito melhor que uma abordagem pontual. Então, pessoal lá, você tem ansiedade, você só com meditação vai ajudar? Vai ajudar. Mas, se você tiver um grupo de pessoas trabalhando em sintonia, né, em sinergia, você vai ter resultados muito melhores. Com a meditação nesses estágios iniciais, ela funciona muito pouco. É uma notícia aqui. O que acontece? Para você ter bons resultados com a meditação, você já precisa de uma mente mais ou menos estável. Então, nesse primeiro momento, o yoga é muito, mas muito mais produtivo. Não que você tire a meditação, mas, por exemplo, se você fosse numa empresa dar uma aula de meia hora, você daria 25 minutos de yoga e 5 minutos de meditação. Só para você ter uma ideia. Porque a pessoa que está ansiosa, a pessoa que não consegue desligar, ela senta para meditar, ela tem muita dificuldade de sair, de quebrar aquele ciclo. E aí, o que acontece? O rendimento dela é muito, muito baixo. Então, como que a gente quebra esse ciclo? Com o corpo, então, fazendo as técnicas corporais, aí você alonga, aí você trabalha uma musculatura, com as técnicas respiratórias, com as técnicas de relaxamento. Aí sim, a meditação, ela tem um efeito bastante positivo. Então, você entraria com yoga e meditação numa proporção mais ou menos desse tipo, 25 minutos para 5, né? E aí, com o tempo, aquelas pessoas que vão melhorando e já a mente começa a ficar mais estável, aí aumenta o tempo de meditação, por exemplo. Entendi. Beto, eu acho que a gente vai caminhando para o encerramento. A nossa conversa foi absolutamente incrível. Você trouxe informações super relevantes, importantes para nós. E aí eu queria pedir para que você fizesse uma conclusão final e agradecer a todos que participaram da nossa live, que esse foi só a primeira de uma série de muitas. Teremos outros assuntos muito interessantes pela frente. Obrigado, Beto. Primeiro, muito obrigado, Alexandre, pela oportunidade. Sempre é bom a gente conversar, sempre a gente trocar, né, informação, trocar ideias. Obrigado às pessoas que nos acompanharam aqui, né, nessa live. Obrigado àquelas pessoas que vão, de alguma forma, tomar contato com esse conteúdo gravado, né, que não estão aqui, mas verão. E é sempre um prazer. Caminhamos junto, Alexandre, gosto muito do seu projeto, eu acho que é um projeto necessário e vamos trabalhar juntos para construir um mundo melhor, trazer mais saúde, mais vitalidade, mais alegria, mais felicidade para as pessoas, né? Porque no fundo que todos queremos ser felizes, né? Vamos ser portadores dessa mensagem e é uma grande alegria caminhar com você nessa jornada. Muito obrigado, Beto. Muito, muito obrigado.